Olá, galerinha do sexto ano A e sexto ano B. Como vocês podem perceber, nós estamos aqui mais uma vez dando uma aula online, né, no caso para vocês. E hoje eu resolvi trazer para vocês um conteúdo do terceiro capítulo, né, do nosso livro, na página 162, onde nos vai falar sobre operações com números naturais, certo? Isso aqui a gente já estudamos no quinto ano, que é basicamente manipular, né, a matemática, mexer em operações, subtrair, somar e dividir, certo? Só que a gente não vai fazer isso de qualquer maneira, né? Existe toda uma ordem, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Como vocês podem observar aqui no slide que eu trouxe para vocês, vai nos mostrar aqui operações com números naturais. E eu coloquei para vocês aqui algoritmos da adição. Por que eu coloquei e por que eu trouxe esse nome algoritmo? Porque para você fazer um algoritmo, por exemplo, no computador, você precisa de toda uma lógica, né? Por exemplo, se você for fazer um café, por exemplo, você primeiro tem que pegar a vasilha, vai ter que respeitar essa ordem. Pegar uma vasilha, colocar a água, pelo menos é assim que eu faço. Pega a vasilha, coloca a água, depois pega o isqueiro. Você observa que está tendo toda uma lógica. Pega o isqueiro, acende o fogo. Depois, próximo passo, coloca a vasilha, o fogão com o fogo aceso e vou esperar a água ferver. Depois eu coloco o café, o açúcar, depois eu mexo. Então vocês observam que existe toda uma lógica e algoritmo é isso. Você precisa respeitar toda a sequência. E com a matemática não é diferente. Nós temos aqui algoritmo da adição, onde vocês podem observar que temos, começando, unidade, que é o U, o D, que é dezena, e o C, que é centenas. Aí nós vamos fazer aqui uma soma, por exemplo, de 330 mais 483. Ou seja, nós temos duas parcelas, né, como vocês podem ver no slide. Aí nós vamos somar, respeitando a ordem, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Por exemplo, quanto é que é 0 mais 3? Muito bem, 3. Quanto é que é 3 mais 8? 11, né? Aí você pode observar que eu abaixo 1 e levo 1 para casa das centenas. Agora nós temos o seguinte, 3 mais 4. 3 mais 4 nós sabemos que é 7, né? Com mais 1, que sobrou 8. Então, o resultado total, no final do meu cálculo, vai ser 813, né? Que é a soma total. Então, aqui nós temos 3 sequências a respeitar aqui, né? Temos duas parcelas que a gente vai somar e no final vai dar a nossa soma. Lembrando, pessoal, que esse assunto está no terceiro capítulo. A gente vai adiantar bastante esse terceiro capítulo com esse slide, certo? O próximo é o seguinte, ideias associadas à adição. Nós vamos aqui, juntar quantidades. Joana estuda o sexto ano B. Em sua escola há 358 meninos e 526 meninas. Qual é o total de alunos dessa escala? Então, gente, vocês observam que nós temos duas parcelas. Uma quantidade com meninos, e uma quantidade com meninas. Nós vamos seguir aquela mesma lógica, né? Somar a parcela de meninos com a de meninas. Aí vocês observam no slide que tem o valor, já no final, que é 894. O próximo tópico é acrescentar uma quantidade ou a outra já existente. Vamos lá, vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Aí, gente, é só pegar o valor total que a gente já encontrou e acrescentar os 87. Então, a adição nos permite fazer isso, né? Acrescentar uma parcela a outra. E o resultado total, vocês podem observar aí que dá 981. Agora nós vamos para as propriedades da adição. Nós temos aqui o primeiro tópico, que é a propriedade comutativa.
A propriedade comutativa nos permite fazer a troca, né, da ordem. Aqui não vai importar. Por exemplo, aqui nós temos aqui 10 mais 20. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer a ordem inversa, colocar 20 mais 10. Essa ordem aqui, pessoal, não vai alterar o resultado na soma. Vai alterar o resultado em alguns outros exemplos de subtração. Isso vai já mudar um pouquinho. Mas aqui na soma ou na adição, essa ordem comutativa não vai alterar o resultado. Aí vocês podem ver aqui os dois exemplos aqui, né? Nós temos aqui o 7.476 mais 5.328. Vocês podem observar que deu o resultado o quê? 12.804. Se eu fizer o processo inverso, inverter, começar com 5.328 mais 7.476, vai dar o mesmo valor, tá? Então essa é a propriedade comutativa, onde me permite fazer a inversão das parcelas, ok? Aí aqui tem um exemplo, né? Um próximo exemplo que é a associativa, ou seja, para se tratar melhor desse assunto, nada menos como usar dinheiro, né? Você pode observar isso melhor. Aqui você observa que tem R$10, R$5 e R$2. Então, se eu associar a cédula de R$10 com a de 5, eu tenho 15, mais a de 2 eu tenho 17. No próximo exemplo, nós temos aqui a cédula de 10, sozinha, mais a associação da cédula de 5 e a de 2. Eu somar a cédula de 5 e a de 2, vai dar também o mesmo valor, né? 17. Então, a propriedade associativa me permite associar uma parcela e somar com a outra, certo? E temos aqui o elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição aqui vai ser o zero. Toda vez que eu somar um número com zero, o zero ele vai ser um elemento neutro. Em outro caso, a gente vai ver que o elemento neutro, por exemplo, da multiplicação, qual é? Exatamente, é o 1. Nós estudamos isso já. Agora vamos para o algoritmo da subtração. A subtração, pessoal, já vai mudar um pouquinho as relações, certo? Por exemplo, nós temos duas parcelas, né? A parcela de cima nós vamos chamar de minuendo. A parcela de baixo nós vamos chamar de subtraindo. E o resultado final nós vamos chamar de diferença ou resto. Aí vocês observam aí que temos uma observação, né? Se tratando de números naturais, que esse Nzinho que vocês estão vendo aí, significa números naturais. Ou seja, os números naturais são todos os números positivos. A partir do zero, por exemplo. 0, 1, 2, 3. Esses são os números naturais. Vai até o infinito positivo. E se tratando de números naturais, a subtração só pode ser efetuada quando o minuendo for maior ou igual ao subtraendo. Então, toda vez que eu tiver fazer esse cálculo, eu tenho que ver o maior e subtrair pelo menor. Porque se eu fizer isso, dá até para fazer um menor subtrair com o maior, só que vai dar um número negativo. E ele não vai fazer. E quando dá um número negativo, ele não faz parte dos números naturais. Ele faz parte de outra família de conjuntos numéricos, que é o conjunto de números inteiros, certo? Já os números naturais, nós estamos falando aqui, se trata de números naturais, nós temos que respeitar isso. É sempre o maior número menos o menor número, ok? Relações fundamental da subtração. Vocês podem ver aí que o minuendo menos o subtraindo dá igual à diferença. Equivale a diferença mais o subtraindo, que dá igual ao valor do minuendo. Exemplos de aplicações, né? Se o subtraindo é 95 e a diferença é 37, vamos determinar o minuendo. O minuendo menos 95 dá igual a 37, equivalente a 37 mais
25, que vai dar o valor do minuendo, que é 132. Aí vocês podem observar, parar o vídeo, né, e ver esse cálculo direitinho, tá bom? E os outros exemplos. Vamos para frente. Aí então vamos aqui para o próximo tópico, que é ideias associadas à subtração. Só lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem nesse assunto, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Eu estarei lá disponível a partir de segunda-feira. Na verdade, a partir de hoje estou disponível, né, para vocês, para tirar dúvidas, certo? Do sexto ano A e do sexto ano B. E logo depois dessa aula aqui, eu vou cobrar de vocês a atividade, né? Porque não adianta só explicar para vocês e vocês não fazerem a atividade, né? Não ter a mão na massa. Aí vamos aqui, ó, tirar uma quantidade de outra. Aí nós temos exemplos aqui com pessoas, né? Norberto tem R$227 e vai comprar uma calça de R$55. Com quanto ele ainda vai ficar? Aí, pessoal, lembrando lá que como estamos se tratando de números naturais, vamos pegar então o 227 e subtrair por 55. O resultado final vai ser o dinheiro que ele vai ter de volta. Não é o resultado que ele vai ter que entregar para fazer a compra, certo? Se você fizer isso na loja, você está sendo prejudicado. Então não faça isso, tá, gente? Se ele tem 227 e a calça custa 55, ele vai ter de troco R$172 de troco, certo? E os próximos tópicos aqui, os próximos dois exemplos, vocês podem parar o vídeo e resolver, né? No caso aqui, eu já deixei para vocês resolver. Vocês podem resolver para ver se o cálculo realmente está certo, porque geralmente alguns assuntos na internet, para você baixar, geralmente as questões não vêm muito corretas, tá bom? Então nunca confie em questões de internet. Eu aconselho você a aprender e fazer na caneta mesmo, em casa. Agora a gente vai se tratar de expressões numéricas envolvendo a adição e subtração. Ou seja, agora, como se trata de expressão numérica, a gente vai juntar dois termos, né? Que é a soma com a subtração. Isso, e como é que isso vai se sobressair, né? Aí, por exemplo, aqui ó, nós temos 10 mais 20 menos 5 mais 3. Pessoal, como é que eu faço esse cálculo, gente? Como vocês observam, eu sempre tenho que respeitar a ordem, né, de como fazer os cálculos. Aí, por exemplo, aqui, ó, primeiramente eu vou resolver 10 mais 20, que dá 30. Depois, 30 menos 5, que dá 25. Depois adiciono mais 3. Esse aqui é o exemplo básico, né, da expressão numérica com esses dois termos, adição e subtração. Agora a gente vai para um nível mais avançado, onde já aparecem chaves, colchetes e parênteses. Então aqui, novamente, vai ter que ter uma ordem, né? No livro de vocês até fala dessa ordem, de como eu resolvo. Depois eu passo para vocês qual a página que a gente está falando, tá? Por exemplo, nós temos aqui 8 menos, aí tem a chave, né? 4 mais a colchete, 9 menos, aí parêntese, 12 menos 5, fecha parêntese, fecha colchete, menos 1, fecha chave. Então você observa que aqui, para eu fazer esse cálculo, eu tenho que respeitar essa ordem. Primeiro, eu resolvo o que está dentro do parêntese. Depois, eu resolvo o que está dentro do colchete. E depois, eu resolvo o que está dentro das chaves. Então vai ser parêntese. Na verdade é o seguinte, vai ser primeiro o que está dentro do parêntese, depois dentro das chaves e depois o que está dentro dos colchetes, tá bom? Porque eu tive me enganado aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó, qual o número que está dentro do parêntese? É 12 menos 5. 12 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 9, né? 8, na verdade. 7. 12 menos 5 dá 7. Aí depois eu resolvo o que está dentro das chaves. Vai ser agora 9 menos
o 7 que deu o resultado, que vai dar 2. Aí eu junto o que está agora dentro dos colchetes. Vai ser 4 mais 2 menos 1, que dá, no caso, como eu vou respeitar aqui a ordem, vai ser 4 mais 2, que dá 6, menos 1, que dá 5. Tá bom? Aqui o resultado vai ficar 8 menos 5, que é igual a 3. Então, vocês podem dar uma pausazinha no vídeo novamente para fazer esse cálculo que já está aqui no slide, tá bom? Agora vamos para o algoritmo da multiplicação. A multiplicação, novamente, nós temos dois fatores que eu vou multiplicar um termo pelo outro. O resultado desse termo a gente vai chamar de produto, certo? Vamos adiantar aqui o assunto. Vamos ver aqui agora a ideia associadas à multiplicação. Adicionar parcelas iguais. Vamos lá. Qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateira? Nós temos aqui 3 vezes de R$26 e acho que 3 vezes de R$26. Então, qual vai ser o valor final desse telefone? É só multiplicar 3 vezes 26, que dá, no caso, 78. Nós temos aqui a disposição retangular, no caso aqui uma sala de aula. Quantas carteiras há nessa sala de aula? Então, para eu calcular isso aqui, eu vou utilizar aquela expressão de calcular a área de um triângulo. É só eu contar quantas cadeiras tem na parte de baixo, como vocês podem observar que são 8, e depois multiplicar pela parte da lateral de cima, que é do fundo. Vai ser 8 vezes 4 vezes 5, que dá 40. Aqui a gente vai entrar aqui um pouco já na parte de probabilidade, né? Possibilidades, combinações, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente, no nosso livro. Aí vamos ver aqui agora a propriedade da multiplicação. Tem a propriedade comutativa, que, como eu falei na adição, permite eu fazer essa troca, né, dos fatores, que vai dar o mesmo valor. Temos o elemento neutro da multiplicação. Diferente da adição, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Da adição é o 0. Temos o elemento nulo da multiplicação, que todo número multiplicado por 0 vai dar 0. E também tem a propriedade associativa, tá, gente? Isso aí vocês podem observar no livro e aqui no slide, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida eu estou aqui para sanar junto com vocês. Por fim, pessoal, nós temos o algoritmo da divisão, né? Onde nós temos aqui quatro fatores importantes, que é o dividendo, que é o valor que eu vou dividir, e o divisor, que é a quantidade que eu vou dividir esse valor. E temos o quociente, que é, no caso, o valor dessa divisão. E o resto, né? O resto geralmente tem que dar 0, quando o cálculo for positivo. Aí, ideias associadas à divisão. Aí tem repartir igualmente. No caso, toda divisão é isso, é dividir em partes iguais. Se tiver alguma parte diferente, já vai dar um valorzinho não muito exato, que vai fazer parte de outros conjuntos numéricos. Então, a divisão é isso, repartir em partes iguais, né? Por exemplo, aqui, um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? Então, você vai dividir 84 por 6, que dá um valor total de 14 balas para cada um. Então, você observa que o resto dessa divisão deu 0. No próximo exemplo, a gente vai ver que o resto da divisão dá 3. Então, a gente vai fazer o seguinte: medida ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Em uma fábrica de refrigerante, embala-se 6 garrafas e uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar
195 refrigerantes. Então, nós vamos dividir os 195 por 6. Então, a gente observa que o valor dessa divisão deu 32, porém, o resto deu 3. Então, 3 garrafas não serão embaladas, porque o resto sobrou lá sobrou nessa divisão, sobrou 3. Então, não tem como adicionar essas embalagens na caixa, essas 6 garrafas na caixa. Relação fundamental da divisão. Temos aqui o quociente vezes divisor mais o resto, que dá igual ao dividendo. Isso aqui é mais ou menos a prova, né? Quando a gente for calcular a divisão, a gente vai tirar a prova, né, para ver se está certo. Vocês podem observar aí. E temos aqui novamente expressões numéricas envolvendo, né, a divisão. Aqui vocês vão resolver, eu vou só dar aqui para vocês, certo? Que primeiro, novamente, temos que respeitar uma ordem, né? Primeiro vamos fazer o que? A multiplicação, depois a divisão, depois a soma e por final a subtração, certo? E é isso, pessoal. Eu peguei aqui o slide do professor Rubens na internet, que eu achei interessante, tá? Tá aqui o site dele aqui, né? rubensjunior.blogspot, certo? Então é isso, pessoal. Então